Brasil, Etiópia e Suriname têm em comum? Corrupção. O Brasil tem a mesma pontuação que esses países no ranking reconhecido de corrupção. E aí outro dado, anualmente são 200 bilhões de reais desviados, ou seja, 940 reais para o brasileiro, 940 reais que poderiam ser usados em estradas, educação, rua, saúde, qualquer coisa. É o verdadeiro sentimento de ser trouxa. E aí eu te pergunto, você acha que as pessoas são corrompidas ao entrar no governo ou elas já entram lá com esse objetivo de roubar? E hoje eu vou te contar sobre 3 coisas: o tamanho da corrupção no Brasil, por que isso é tão danoso para a economia e por que isso se torna um círculo vicioso em que é difícil de sair. Eu sou Yolanda Fordeloni, seja bem-vindo ao Economic e hoje a nossa conversa é sobre corrupção. Segundo Mário Sérgio Cortella, corrupção é ato de degradar, apodrecer aquilo que deveria ser decente. No caso, a máquina pública, o dinheiro que poderia estar sendo usado para coisas benéficas. E agora alguns números. Segundo a organização Transparência Internacional, o Brasil está em 94º lugar no ranking de 180 países. A gente tem uma média de 38 pontos numa escala que vai de 0 a 100, que quanto maior a pontuação, menos corrupto é o país, mais transparente. A média mundial é 43 pontos. Isso se traduz no mapa em cores. Quanto mais vermelho, mais vinho, mais corrupto é o país. Bom, quando a gente ouve falar lá em Brasília, a gente já associa rachadinha, mensalão, lava-jato. Mas qual que é o tamanho desse roubo que a gente tem no Brasil? São 200 bilhões de reais roubados anualmente, segundo o procurador federal Paulo Roberto Falcão, que participou da força-tarefa da Lava Jato lá em 2017. E aí, segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, IBTI, seriam equivalente a 29 dias por ano trabalhados só para pagar essa conta do dinheiro desviado. Mas isso para um brasileiro médio comum, né? Não tô falando dos deputados lá do Congresso, lá de Brasília. E quais são os efeitos? Numa sociedade corrupta, a gente vê um aumento da quantidade de pessoas desonestas, porque se todo mundo tá sonegando imposto, por que eu vou ser o trouxa de declarar tudo certinho? O segundo efeito é uma descrença na política, e você acaba votando no menos pior, ou seja, você vota no que rouba, mas faz. E aqui no próximo efeito, eu não tô falando de Lula ou Bolsonaro, independe do político, tá? O político que entra lá no executivo, na Câmara, no Congresso, no Senado, acaba pensando no curto prazo, no próprio mandato, não cria um projeto de Estado, um projeto de país, e assim não passa reformas importantes que a gente deveria estar vendo. E aí o Estado corrupto é um Estado ineficiente, porque cada R$1 desviado significa que o Estado vai gastar R$3 para combater essa ineficiência, essa corrupção, são dados da CNI. Na própria Lava Jato, a gente já viu estimativas falando que foram destruídos 4 milhões de empregos, 172 bilhões de reais que foram deixados de investir. Isso significa que não deveria haver Lava Jato, que não deveria haver aí um combate à corrupção? Não, né? Enfim, talvez se exagerou ali na Lava Jato, mas deveria existir sim. Agora, significa que o Estado poderia estar gastando em outras coisas se a gente não fosse corrupto, mas sim está gastando para combater a corrupção. E o Estado ineficiente que está gastando, na verdade, para combater a corrupção, ao invés de não ser corrupto, acaba gerando uma descrença nas pessoas, como eu te falei. E quando acontece alguma coisa muito relevante, como a pandemia, as pessoas, ao invés de poder contar com o Estado, acabam tendo que se virar. Quando elas têm a oportunidade de tirar uma casquinha, elas tiram. A gente viu que o auxílio emergencial, por exemplo, causou um desvio de 54 bilhões de reais pagos indevidamente a pessoas que não deveriam receber esse benefício. É um círculo vicioso que a gente entra porque, de novo, forma pessoas corruptas que vão entrar no poder e vão continuar roubando e não vão voltar para a sociedade vai roubar mais quando tiver oportunidade. Aqui no Economic a gente está fazendo uma série de vídeos sobre política, hoje foi sobre corrupção, o próximo é por que o Bolsonaro é tão ruim para o Brasil e para a economia, e depois eu volto para falar para vocês sobre impeachment. O que é pior para a economia? Seguir assim como a gente está ou uma eventual saída do presidente? Até a semana que vem.